Cerca de 20 mil crianças ucranianas foram raptadas e levadas para a Rússia. Muitas estão sendo disponibilizadas para a adoção. Isso é um crime de guerra, pois constitui uma tentativa de genocídio. Nesse vídeo vamos conversar sobre a lavagem cerebral que está sendo feita nessas crianças ucranianas numa tentativa de transformá-las em russas. Olá pessoal, meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você gosta dos vídeos do canal, se inscreva por aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tudo isso pessoal é muitíssimo importante, tá bom? Muito bem pessoal, cerca de 20 mil crianças ucranianas foram raptadas pela Rússia. E isso, pessoal, constitui crime de guerra, porque é uma tentativa de genocídio, tá certo? O Tribunal Penal Internacional, eu acho que vocês se lembram disso, né? Emitiu mandados de prisão contra Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova, que é comissária para os direitos da criança. Ela própria, pessoal, adotou uma adolescente aí ucraniana, né? A mídia independente russa, a Stories, identificou várias crianças ucranianas detidas em orfanatos russos e descobriu, pessoal, que elas estão sendo reeducadas nos valores patrióticos da Rússia. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando, né, como que é a educação russa. É uma educação muito militarizada hoje em dia. As crianças aprendem a manejar armas, tem treinamento militar. Ah, mas isso não tem problema, Então, tem. Por quê? Porque elas estão sendo condicionadas a obedecer ao Estado, entende? A serem futuras buchas de canhão, a não questionarem, entendem? Então, pessoal, esse não é o objetivo da educação. Né? Uma educação de qualidade, ela leva as pessoas a terem autonomia, a questionar. Muito bem, pessoal, então vocês imaginem que as crianças ucranianas estão recebendo aí até uma dose a mais de nacionalismo, que as crianças russas normalmente recebem, né? E estão sendo também condicionadas a obedecer, a entenderem os russos como salvadores, ao invés de algozes. Compreendem isso? É uma tentativa, pessoal, do Estado russo de transformar essas crianças ucranianas em russas. Isso é um problema muito sério, tá? Ah, e detalhe, boa parte dessas crianças ucranianas elas têm família na Ucrânia, né? Às vezes os pais morreram, inclusive assassinados pelos russos, mas elas têm família, né? Elas têm avós, tios, tias, e elas estão sendo disponibilizadas para adoção para casais russos. Como dito, pessoal, isso é um problema muito sério, tá? Consta que as crianças estão se reunindo, né, são obrigadas, né, a se reunirem regularmente com um veterano da guerra afegã soviética que se tornou padre. E ele ensina às crianças ucranianas sobre, entre aspas aqui, o verdadeiro patriotismo. Novamente, pessoal, lavagem cerebral, tá? E aí, pessoal, como eu disse, essas crianças sofreram horrores com a agressão russa, né? Muitas perderam seus pais na guerra, né, com bombardeios, outras tiveram a mãe e o pai assassinados, enfim, e hoje elas são obrigadas a ficar lá repetindo, né, jargões, frases feitas, né, e são obrigadas também a celebrar o Dia da Reunificação, que é um novo feriado que marca a anexação dos territórios ucranianos pela Rússia. E elas também são obrigadas a ouvir histórias de militares e seus grandes feitos na Ucrânia, né? Também as crianças costuram meias e balaclavas, aprendem a fazer camuflagens em veículos militares, por exemplo, em roupas, né? Novamente, pessoal, uma tentativa de transformar essas crianças em russas, certo?
tem um orfanato chamado Centro de Trajetória. É um orfanato para crianças com necessidades especiais. E esse lugar, pessoal, está recebendo também crianças ucranianas. E desses lugares, desses orfanatos, né, que a mídia independente Russell Stories identificou, as crianças estão sim sendo disponibilizadas para adoção para casais russos, né? Eu não preciso ficar repetindo aqui para vocês que isso é crime, né? Muito bem, pessoal. A Maria Lvova-Belova enfatizou repetidamente que os russos não podem adotar crianças ucranianas de territórios ocupados, que essas crianças foram levadas para a Rússia porque elas estão sendo salvas, elas estavam no meio da guerra, e aí a Rússia decidiu evacuar essas crianças. História, tá? Por quê? Como eu disse, essas crianças estão recebendo lavagem cerebral para se tornarem russas, estão sendo disponibilizadas para casais da Rússia, certo? E aí, pessoal, a própria Maria Belova, né, ela adotou uma adolescente ucraniana, certo? Então, e aí, pessoal, a Rússia, né, ela, após acordos, devolveu algumas crianças à Ucrânia. E essas crianças contam que não tinham permissão de falar ucraniano nem entre elas. Então isso é mais uma prova da tentativa russa de transformar as crianças ucranianas em russas, né? Mais uma tentativa de apagar a memória e a história da Ucrânia, certo? Muito bem, pessoal. E houve crianças ucranianas que falaram que não tiveram nem acesso a remédios que elas precisam, algumas foram parar em UTI, elas falam de maus tratos que apanharam, foram interrogadas como se elas fossem adultas, queriam saber sobre o exército ucraniano, sobre armamentos, né, coisas que às vezes as crianças nem sabem. Uma criança mais velha às vezes pode ter visto alguma coisa, entendido, mas criança muito nova, né? Mesmo assim, estão passando por interrogatórios, né? Enfim, pessoal, essas crianças estão retornando, né, após acordos entre a Rússia e a Ucrânia, alguns estão sendo mediados, inclusive, pelo Catar, e outros acordos estão sendo mediados também pelo Canadá. Enfim, e algumas crianças estão, de fato, retornando, né? Mas muitas estão ainda nas mãos dos russos, pessoal. É isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário, mandar para seus amigos, tudo isso aí é importante, tá certo? Um abraço e até mais!